Opa, E aí, Nata? Tá beleza? tudo certo? Só Tranquilo? eu tô tentando. Eu não tô conseguindo convidar a Sabrina. Não é? Então eu vou ver aqui. Aí. Acho que agora foi o convite. Foi o convite. Joel Ferrari tá aí, beleza? Ah, peguei um resfriado no final de semana. Tô assim, ó, na base do antialérgico aqui pra poder tá feia a coisa. O pior de tudo é ainda o sono que dá depois. Ela fica É, o tipo. cara fica molengão, né? Sim, pá. Ânimo zero. Nossa. Eita, então. Eu. A Não, gente eu tá tendo. perdi o dia completamente. Só dei uma estudadinha aqui pra gente conversar um pouco e isso. Não tive conseguir fazer nada. Sim, ó, eu. Cancelei a aula, nem fui, né? Claro, nessa situação Né? aí. Conseguiu aí ver a Sabrina? Tô conversando com ela aqui No no Zap? WhatsApp, mas não. Tá. Tá convidada. Aí, Sabrina, cadê? Vamos torcer aqui. Cadê? Qualquer coisa, Felipe, a gente encerra aqui e tu faz a live. O que tu acha? Quando Pode vem, ser? dá certo. Nada ainda? Não, aqui diz que não pode. Ué, Vou convidar mais uma vez aqui. Vamos vendo. que coisa. Ih, eu acho que, né? Ventura, tem o pessoal chegando. Vai rolar? Vai rolar. Aí, agora sim. Agora deu. Eita. E E aí, aí? E aí, como vocês estão? tudo Beleza, bem? Sabrina? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem Tudo também. certo. Ah, que bom. Quanto tempo, hein? Pois Oi? é, tempão, só assim pra gente poder se ver, né? E se falar por live. Sim. É verdade. E Eu E ainda. aí? Pode falar. Fala, Nath, vai. Não, pode falar, Sabrina. Te cortei ali. como é que vocês estão? Trabalhando bastante? Tá puxado. Acho que com a pandemia a gente trabalha mais do que trabalha em casa. Tipo, é muito material para refazer, tem trabalho da aula, tem que ver Parece, conexão, tem que ver um monte. parece que levava mais tempo pra fazer a mesma coisa que já fazia antes, né? Sim, vai, é puxado. Nossa, ó, já tem uma galerinha chegando, Galerinha. né? E queremos te dar as boas-vindas, Sabrina. Muito obrigado por participar, tá? A gente ficou muito feliz, né, de poder rever a colega
e conversar, né, sobre um tema assim que até para mim assim foi bastante inesperado, né? Eu já tinha ouvido falar bastante, claro, mas eu sou bem leigo assim no assunto. Até dei uma olhadinha aqui, uma estudadinha para a gente poder conversar um pouco melhor, né? Que é um tema muito, muito bacana mesmo, muito, muito interessante e que até agora a gente não tinha ainda puxado para algo tão diferenciado assim, né? Aqui nas nossas lives. A gente falou muito sobre música em geral, sobre o instrumento, né? Questão do ensino, né? Músico de palco, aprendizagem, mais voltado para essa área mesmo da educação e da atuação em palco. E aqui agora a gente vai fazer um link, né, da música, da arte com a área da saúde, né, que é uma coisa bem... para a maioria, acho que das pessoas, é uma coisa bem esdrúxula, vamos dizer assim, bastante estranha, não é tão comum, né? É isso mesmo? O que tu acha, Nath? Não, é isso, porque a gente vê. Eu tenho até um livro aqui de yoga que eu ganhei de um amigo meu que já, lá dos anos 70, que já fala um pouco de musicoterapia, mas é uma coisa meio estranha, assim. E tenho amigos da psicologia que já falavam da musicoterapia também, então é uma parte que é um pouco. A gente fica ali num. Pode dizer que é um limbo, assim, entre a música, a educação musical, né, e a saúde, e o desenvolvimento, né? E a gente vê um pouquinho na aula de educação especial, né? Eu acho que eu fui teu colega, né, Sabrina? Nessa. Eu acho que o Felipe não estava. Mas ali a gente vê, Eu tipo, um acho que não. pouco. A gente viu um pouco ali da como é que funcionava, e era uma aula bem legal. E antes de a gente entrar nesse assunto, me conta pra gente um pouco do teu começo. Por que que tu decidiu fazer música? Por que que tu decidiu ir pra musicoterapia depois de fazer música? Então tá. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Já vi que tem bastante conhecidos meus entrando. Boa noite. Gostaria de imediato agradecer vocês pelo convite, para estar aqui hoje conversando sobre musicoterapia e autismo. Muito obrigada. E gostaria de imediato também parabenizar vocês, né, pela iniciativa de criar o bate-papo musical, essa sequência de lives que vocês estão fazendo com diferentes profissionais na área da música, com diferentes temáticas. Isso é muito legal, é muito bacana. Parabéns. Eu tenho acompanhado, eu acompanhei, não pude acompanhar os outros devido à correria, mas são de parabéns, guris, bem bacana, bem legal. Então, para o pessoal que não me conhece, meu nome é Sabrina, sou educadora musical, licenciada em música pela UFSM, musicoterapeuta, fui colega dos guris, né? O Felipe. Sim. O Felipe nos abandonou mais cedo, né? Tive mais tempo com o Nata. Eu e o Nata trabalhamos juntos no projeto social das Irmãs Echansta, né? E o Nata desempenhou um excelente papel como professor de música lá, de violão. E aqui já fica minha propaganda, né? Esse pessoal que está nos assistindo, precisa de professor de música, de violão, de contrabaixo, temos o Nata, de guitarra, o Felipe, excelentes profissionais. De teclado a Sabrina, né? Sim. Musicoterapia também. Também, olha só. Que legal. Mas foi bem bacana, a gente troca de experiência que a gente teve na faculdade, a gente vivenciou bastante coisa, né? Foi corrida, né? A gente pôde trocar várias experiências. O Felipe, eu sempre lembro do Felipe, daquele bordão dele, ele fala alguma coisa e tá ligado. Tá ligado? Tá ligado. E o Nata, podia ser pior. É o pessimismo, como é que chama? Não é o pessimista, é o cara que é positivo. Não, é o cara que é assim, positivo, né? Só que ao contrário, né? Ele vê que poderia ser pior e constata que assim tá bom, né? Aí eu cheguei com os pés tudo molhado lá, e o Nata, de chuva, enfim, o Nata, podia ser pior. E é verdade. Então, antes de falar sobre musicoterapia e autismo, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Que o pessoal em seguida me pergunta, mas por que tu escolheu se especializar em musicoterapia? Por que tu quis trabalhar com
com crianças autistas. E essa semana eu já recebi várias perguntas nesse sentido. Uhum. Então, eu acredito que é interessante o pessoal que está nos assistindo entender um E pouquinho Sabrina, disso. desculpa te interromper, mas assim, ó, antes de tu chegar nessa parte aí, a gente sempre tem um ritual aqui que a gente quer saber como é que tu foi parar na música, como é que tu começou a tocar, esse tipo de coisa, assim, Isso. aí tu escolheu entrar na universidade, aí depois eu quero, com certeza, nosso foco vai ser a musicoterapia, eu quero que aí tu chegue aí quando tu também te decidiu pela musicoterapia, mas nós vamos voltar lá atrás primeiro, tá? Nossa, essa live vai ser Queremos extensa. saber, todo mundo quer saber como é que Sim. foi que a pessoa começou a tocar, como é que ela se interessou por música, tá? Uhum. Essa live vai ser extensa, então, olha só. Tem bastante coisa. A gente tem bastante coisa para conversar e para falar, então. Na verdade, eu comecei desde meus 8 anos de idade na música, né? Meu pai sempre foi músico e ele sempre queria que eu tocasse um instrumento. Aí, quando eu tinha meus 10 anos, 8 anos, ele perguntou que instrumento que eu gostaria de tocar. Aí eu falei, teclado. Eu sempre gostei muito de teclado. E daí, na época, eu fiz várias aulas particulares de instrumento. E sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de tocar. E quando eu entrei no ensino médio, e eu tocava já na igreja, em diversos eventos. Na época eu tocava em casamentos, adorava, né, tocar. Aí quando eu entrei no ensino médio, vários colegas, aí tu tinha que escolher, era o tempo do PACE, né? Que daí, tipo, tu entrava no primeiro ano, tu já tinha que saber o que tu queria fazer, né? Pra te pontuar, fazer as provas lá. Eu nem lembro mais como funcionava, mas era assim. Eu lembro que eu entrei na música Faz pelo tempo, PACE. né? Bem, Não vamos entrar muito nesses detalhes, assim, mas faz tempo, Sim. né? Tempo do muito PACE, né? o tempo do Eu PACE. lembro, eu tava lá, eu lembro. Sim, sim, a gente se encontrou na prova, né, específica. Mas vou chegar lá, Sim. vou chegar lá. Isso. E daí eu fiz o PACE, tinha que escolher, e eu não sabia direito o que eu queria. Eu não sabia se eu colocava psicologia, depois eu vou entrar um pouco nesse mérito, arquitetura ou música. Eu estava em dúvida nessas 3 áreas. E no terceiro ano do ensino médio, foi até uns colegas nossos, depois eu encontrei na faculdade, foram nossos colegas, foram fazer um recital lá no Maneco, eu estudava no Maneco. Foram fazer um recital com a Ana Loura, a professora Ana Loura. E, e eu tava em dúvida, vocês pensam, minha cabeça tava assim, dividida nessas três áreas. E daí convidaram a nossa turma para assistir esse recital que ia ter lá. Aí eu fui bem faceira. E quando eu sentei para assistir, me tocou muito as músicas que fizeram lá. E que a minha colega do meu lado, a Jennifer Reze, nem sei se ela não tá aqui não tá na live. Ela me disse bem assim, Sabrina, tu vai fazer música. E eu bem assim... então foi a tua colega que decidiu. Não, nem foi meu colega, ela já sentiu que eu era música que eu queria. E ela sentiu a vibe. Sentiu a vibe. E tu sabe, ela disse que tu vai fazer música. E eu disse pra ela, tu sabe que eu acho que sim. Eu quero música. Vou fazer música. E fui, eu quero música, e boto na cabeça que eu vou fazer música. Tá. Só que daí tem a prova específica, né? Tem que... nem tinha pensado nisso, né? Quero música. E daí tinha a prova específica pra fazer, né? Aí eu fiz o curso de extensão, que foram 6 meses, né? Que duraram. Porque tu tem que aprender a ler partitura. Eu não sabia nada de partitura na época, né? Tinha leitura à primeira vista, tinha ditado rítmico, ditado melódico, daquilo que a gente passou, né? E daí eu fiz o cursinho de extensão e eu adorei ali como era feito. Foi a Renata Beck, que acho que nos ensinou. Eu não lembro se tu fez ou não, Felipe, com nós, acho que não, né? Extensão e música. Não cheguei a fazer extensão. Mas eu estudei. Na época eu estava em Santa Maria já fazendo outro curso e eu estudei assim por conta, mas eu lembro que tinha vários colegas na época, e deve ser essa galera dessa turma aí, que acho que tinha
o Lucas, que depois fez bacharelado em canto. Eu não vou lembrar exatamente dos nomes de todo mundo, mas eu lembro de alguns, assim. O pessoal me ajudou, assim, eu tive algum contato com eles ali do curso, porque eles davam essas atividades de extensão da universidade, são muito bacanas, né? Que tinha o curso de extensão lá no centro, que atendia uma galera que queria se preparar para isso, ou fazer, de repente, algum instrumento para música de banda de colégio e tudo mais. E ali na universidade tinha o coral do CE, né? O coral do CE, que era clássico ali, né? E eu, quando eu fazia fisioterapia, eu também estive já na área da saúde, né? Eu entrei em contato com a galera da música ali, fazendo coral no CE. Aí eu conheci a Zé Ellen, deixa eu ver se eu lembro alguns nomes. Bom, enfim. E aí eles me orientaram, assim, né, sobre como é que funcionava a prova, alguns materiais, assim, aqueles, né, certeiros pra gente pegar ali e estudar de maneira mais rápida e tudo mais. E aí eu fui me preparando assim, e foi na mesma prova que tu. Quem foi meu colega na extensão foi o Vinícius, o Nicolini. Sim, o Nicolini, sim, foi colega de banda. Foi meu colega na extensão também na época. Aí eu fiz Sim, eu extensão, lembro. né, para poder passar na prova. E a prova específica é toda aquela pressão no corredor, né? Eu pensei que eu não... É uma loucura, né? Aí o pessoal fala que é muito difícil, que ninguém passa e tu fica nervosa, né? Aí encontra colega que fica 10 anos fazendo a prova. É. Só prova específica. Toda aquela conversa no corredor, né? Que toca o terror. Aí eu botei na cabeça, não, passei, né? E eu achei a prova, algumas coisas fáceis, algumas coisas difíceis. A prova teórica eu tinha achado difícil na época. Né? O ditado, acho que foi o ditado hit melódico do Pablo, que era com todo mundo na sala, né? Eu lembro que acho que eu não fui bem. E, enfim, aí quando saiu a nota, eu fiquei surpreendida, porque eu tinha passado na prova, né? E daí... Que a adrenalina é tanto que a gente não tem nem noção de como é que foi ou como é que não foi, né? Aí eu lembro que a gente ficou acho que o dia todo na Federal, acho que eu te conheci lá também, no primeiro dia da prova, né? O Nata, não lembro se a gente se conheceu lá também. Eu acho que não, mas eu tava por ali, tava escondido ali. Mas a gente teve essas vivências pré-universidade. Pré-aulas, pré-universidade, assim, exato. né? A gente teve essa convivência, mas que foi bacana, né? E depois passei na prova e entrei no curso de música, né? Que maravilha. Enfim. Eu lembro sempre de uma situação com a Sabrina, que foi uma aula de educação prática, não lembro, didática 2 ou 1, que a gente teve que dar uma aula pro pré do Bilac, não sei se tu lembra. Lembro. Aí, ó, a Regina Bólico, aí, ó. Essa aí. Um abraço, Regina. Ela tava lá, ela ajudava na época do CE, lá do coral do CE, quando eu comecei a me preparar para a prova. Eu lembro dela, né? Lembro de algumas figuras. Né, que vai passando o tempo. Nossa colega em algumas disciplinas, eu acho, né? Acho que alguma coisa ela foi, mas era mais adiantada, né? Tava mais na frente. Isso. E aí, galera, valeu. Ela era nossa veterana, se não me engano. Veterana, nossa veterana. E aí, como eu tava falando, eu lembro do Bilac. Eu lembro, assim, da gente fazer aquela aula, né, que a gente tinha que dar aquela aula. E eu lembro do controle que a Sabrina tinha com as crianças. É uma coisa, assim, inacreditável. Eu fico surpreso até hoje. Isso, a gente era do bicho. Vocês eram bichos. Isso. Já foi um bicho, já foi bicho um dia, hein? Isso. Ela era veterana, ela tava um pouquinho mais na frente. Isso aí. Ó, minha tia. Aí, ó. Olha, o Sabrina muito bom no que faz. É isso aí. Mas tipo, eu lembro muito do controle que tu tinha, assim, na turma. É uma coisa, assim, que eu fiquei, tipo, é por aí o caminho. Ainda bem que ela tá aqui, né, Nata? Sim. Porque consegui controlar os pequenininhos, assim, que estão recém-acordados, assim, que era de manhã a aula era uma coisa, assim, absurda. Lá no Cefasol, onde a gente trabalhou também, tipo, era bem, assim, bem legal o controle. Tipo, várias coisas eu pegava dicas com ela, assim.
E aí a gente fala, tu se formou e foi para pós em musicalização, em Em musicalização, musicoterapia. musicoterapia, Isso, perdão. isso. Aí assim, ó. Aí eu que eu costumo falar, né? Que três palavras nortearam a minha formação e que fazem parte de mim e que me descrevem, né? Que é a afetividade, o amor e o propósito. Né? E logo que eu entrei ali na faculdade de música, eu comecei a trabalhar nesse projeto social, né, das Irmãs de Schanster, que eu e o Nata trabalhamos juntos ali, né? Não foi muito tempo, né, Nata? Foi 1 ano e meio, mais ou menos. É. Se não me engano, foi 1 ano e meio. Finalzinho de Ei, Sabrina, 2017. Oi. Tudo isso. o tema da afetividade não foi parar no teu TCC, se eu não me engano, quando tu tava tendo aquelas disciplinas para se Uhum. preparar para pesquisa e tal, acho que tu já tava falando sobre isso, né? Veio Isso, daí? veio daí. Aí deixa eu contar para vocês. Aí eu comecei a trabalhar nesse projeto e eu atendia meus alunos particulares a domicílio e no meu espaço. E, e essa, na verdade, eu digo assim, o que eu fui parar na musicoterapia, eu não caí de paraquedas, não foi por acaso, né? Foi uma construção. E eu tive dois alunos. Na verdade, eu entrei na faculdade de música, eu já era musicoterapeuta, eu não sabia. E Ah, aí eu tive dois alunos e com perfil e idades diferentes. E uma vez uma aluna minha chegou e disse bem assim para mim: Sabrina, hoje eu não quero fazer aula de música. Hoje eu quero conversar. E outro dia um aluno chegou e disse assim para mim: Sabrina, eu quero fazer só meia hora de música. E outra meia hora eu quero conversar. E eu fiquei pensando assim, mas, né? Ai, agora, né? Porque eu tô aqui para ensinar sim, música, é. né? Enfim, a gente fica assim, você é um pouco psicóloga dos meus alunos, né? E, e tu sabe que eu larguei tudo que eu tava fazendo, não, mas eu vou parar, eu vou ouvir o que eles têm para me dizer. E tamanha confiança que eles tiveram em mim naquele momento, que eles começaram a trazer casos da vida pessoal, muitos com problemas Uhum. na vida profissional, e eles sabiam confiar em mim naquele momento. E eu comecei a ficar encucada com isso, né? Mas o que é isso, né? E comecei a levar isso para minha vida acadêmica. E comecei a procurar na federal professores que tivessem o mesmo perfil parecido com o meu, que eu pudesse me espelhar. Né? Professores que parassem tudo que estivessem fazendo para ouvir os alunos. Né? E você sabe que o meu curso de música, né? E, Uhum. Tá todo mundo enfim, preocupado com as notas lá na partitura. exatamente, né? Tu vai sentar, Exatamente. vai errar, vai fazer fiasco, vai fazer bonito, enfim. Esse professor, né? Mas, enfim, eu encontrei um professor. E esse professor me chamou muita atenção. Talvez vocês até se lembrem dele pelo bordão. Ele falava, é mesmo? É mesmo? Não sei se Olha aí, vocês estão. opa. Eu não sei se vocês estão Sim, lembrados sim. dele. Professor Pedro Personi. Exato. Exatamente. E o professor, tu não tinha lado para chegar nele. Né? Ele é um professor muito humano. Ele se colocava no lugar do aluno. Ele tentava entender o aluno. E aquilo começou a me chamar a atenção. E de certa Ó o forma, Beto Bertol aí. Ó o Beto tá aí, ó. é Beto mesmo, Bertol, sempre nas nossas lives. Valeu, Beto. É mesmo. é mesmo, Beto. E eu sempre gostei, né? Enfim, e além dele, eu encontrei outros também, né? E que começou a me chamar a atenção. E eu queria achar uma palavra na época que definisse isso, né? Definisse o fato de um professor parar o que está fazendo para ouvir um aluno e, de certa forma, ajudá-lo, né? No que fosse preciso. Uhum. E encontrei a afetividade. E eu comecei a estudar sobre afetividade. E eu comecei a ler sobre Spinoza. E Spinoza fala dos Uhum. afetos, né? Que quando nos afetamos positivamente, a nossa potência aumenta.
E quando nos afetamos negativamente, a nossa potência diminui. E por potência aumentada, eu entendo que, e ele fala também, que a aprendizagem acontece, né? A confiança acontece, né? E por potência Sim. diminuída, né, a aprendizagem não acontece tanto assim, o ambiente já não é agradável, não existe aquela confiança. E eu comecei a me enxergar dentro de tudo isso. E comecei a pensar que esses meus 2 alunos que estavam desabafando comigo estavam me enxergando como uma pessoa afetiva, uma pessoa que eles podiam confiar, podiam, de certa forma, desabafar, né? E hoje eu trago isso, e durante a faculdade, a formação, eu tive muitos afetos com colegas e professores, e também muitos desafetos, né? E fazem parte. E hoje eu fico pensando, para te estar na área da saúde, de certa forma, tu tem que ser uma pessoa afetiva, né? Eu preciso me afetar com o meu aluno autista para poder desenvolver ele, para poder acessar e entrar no mundo dele, né? Eu preciso, de certa forma, me afetar com o meu paciente, né? Então, eu fui vivenciando um processo. E depois eu comecei a entender a palavra amor. Eu comecei a ver que tudo aquilo que eu estava fazendo, porque eu respeitei o meu tempo na universidade. Eu demorei bastante tempo para me formar, né? O Felipe foi Quem não? Eu também não fui dentro do esperado, né? Aliás, a grande maioria das pessoas que cursam música se formam depois dos 4 anos programáticos ali, né? Porque é um curso que é muito sugado, né? Realmente é bastante puxado, assim, porque é muita coisa para estudar ao mesmo tempo. É um curso quase que integral, né? Você tem aula de manhã, tem aula de tarde, chega em casa de noite, tem que estudar para dar conta das coisas, adquirir habilidade, não é só ler, né? Não é só ler e resumir, tu tem que adquirir habilidades que estão sendo constantemente testadas, né? Habilidades musicais e toda a parte também teórica, de conceito, de história, tudo mais, que também entra junto como qualquer outra profissão, claro. Mas então acaba sendo muito sugada e a gente acaba se formando. É um processo, na verdade, acaba sendo um pouco mais lento do que o esperado. Isso é bem normal no nosso curso, né? E cada um tem o seu tempo, né, Sabrina? E o importante é se construir, né? Se construir, respeitar, né? Isso. E sem falar, não sei se tal, que a gente tinha também com o coral, lembro que era de noite, a gente chegava à tarde, ainda tinha prova no dia de estudar. Ensaios noturnos. Era puxado, né? E daí Deus o livre não ir. Deu, vai, problema. Nós tínhamos problemas, né? Nossa. E a partir daí eu comecei a buscar, então, professores dentro do curso que fossem afetivos, né? E busquei também uma orientadora que eu queria escrever sobre afetividade. E encontrei uma orientadora que foi muito afetiva, foi muito legal, me orientou, me deu uma orientação muito boa, excelente. E eu trouxe muito no TCC essas falas dos meus alunos, né? O que é ser um professor afetivo, o que não é os professores que eu encontrei, né? E trouxe tudo isso que os meus alunos me relataram no meu TCC, então foi bem bacana. E a partir daí eu comecei, então, a vivenciar a palavra amor, né? Eu comecei a fazer dali para frente tudo que eu fazia era com amor. Eu entendi que eu estava num processo, que eu tinha que passar por aquele processo, né? Passar por fases, digamos assim. E quando eu fui fazer meu recital de formatura, eu escolhi a música Kenji, Tudo por Amor. E daí o meu professor, que foi me orientar na época, me disse assim, mas tu vai escolher essa música, porque essa música é para saxofone, não tem nada a ver com o que tu vai fazer. Eu disse, não, mas eu quero adaptar ela para o teclado. Porque o título dela descreve tudo que eu vivenciei aqui, tudo que eu fiz aqui foi por amor. Porque em muitos momentos me deu vontade de desistir, né? Porque você sabe como é que é o curso, os professores não te impulsionam, não te ajudam muito, né? E eu não, segui firme, porque realmente eu amava a minha profissão e estava amando o que eu estava fazendo. E tudo que eu faço, eu tento faço com amor, né? E até agora o Nata, quando compartilhou ali
nos stories dele sobre da live de hoje, o Taylor, que ele tá assistindo aqui, ele me disse, Sabrina, mas que legal tudo isso, porque tu faz com amor. E como é bom quando as pessoas conseguem ver isso e enxergar isso no teu trabalho, né? Então é interessante. E quando eu estava no último ano de graduação, agora vamos se aproximando mais da musicoterapia, chegou uma mãe e mandou um recado e me disse bem assim, olha, meu filho foi diagnosticado com autismo leve e o neuro dele pediu para ter aula de música. E eu pensei em ti. E eu disse para ela, olha, eu não sei muito sobre autismo, nunca tive experiência, né? Mas eu posso tentar. E eu lembro que eu atendi ele. Ele chegou aqui, ele estereotipava o tempo inteiro, não fazia contato visual, verbalizava pequenas palavras e só chamava pela mãe. Aí vocês pensam num baile que eu tomei, né? Não, é casca grossa. Foi casca grossa no início. E daí o tempo foi passando e aos poucos ele foi vindo, aí foi fazendo contato visual, a gente foi regulando estereotipias, ele foi concentrando. E nesse meio tempo ela começou a me relatar que ele já estava se tornando outra criança, depois começou a ter as aulas de música, né? Naquela época eu era professora de música, e que ela estava gostando muito do que ela estava vendo. E eu comecei a me apaixonar pelo processo, comecei a amar tudo aquilo que estava acontecendo. E olha só o que entra o propósito, né? Porque eu sou uma pessoa cristã, sou uma pessoa que acredito muito em Deus e acredito que nada acontece por acaso, né? Tudo Deus tem um propósito. E nesse meio tempo que eu estava atendendo ele, tinha uma colega nossa, acho que ela foi nossa colega na faculdade, eu não lembro, que passa muita gente pelo curso de música. E na época ela estava terminando a especialização dela em musicoterapia. E ela foi dar, tipo, um mini curso para nós lá no curso, não lembro exatamente o que foi. Mas eu lembro que eu me inscrevi, eu fiz, e aprendi muito com ela sobre autismo, né? De repente foi na JAI, alguma coisa assim, atividades da JAI, assim, que tem aquelas palestras, aquelas... Não, na verdade, acho que ela estava terminando a especialização dela em musicoterapia, acho que ela estava fazendo uma pesquisa, não lembro. E ela acabou dando um curso lá pra gente. Não lembro bem como é que foi. Mas eu sei que eu fiz e foi muito interessante para mim. E quando eu fiz esse curso, eu sabia que eu não podia ficar só com a minha formação em música. Eu tinha que buscar algo a mais. Porque, de certa forma, eu estava indo para esse lado das humanas. Eu sempre gostei muito de ouvir meus alunos, de ajudar, de conversar. E nesse meio tempo, desse meu aluno que eu atendi, começou a surgir outras crianças autistas e não verbais. E que depois entrou a música e se tornaram verbais, né? Então, é fantástico o que tu acaba vendo, assim. É lindo todo... Mas... Então foi no final já da graduação que tu já foi sentindo que, na verdade, não era teu lugar como profissional de música, vamos dizer assim, não era na educação musical em si, mas numa coisa entre a educação e essa área da saúde com a finalidade de ajudar alguém, né? Não, claro que ao ensinar você acaba ajudando qualquer pessoa e tal, mas mais nesse sentido do desenvolvimento, do cuidado com a saúde, de trazer uma perspectiva diferente para esses casos, né, que são... Porque eu quero depois que tu fale melhor do que eu, óbvio, né, sobre o autismo, mas que a gente sabe, né, que uma pessoa autista é muito diferente uma da outra, né, um autismo ele não tem um padrão, assim, né, o que é uma pessoa autista, né, assim, um padrão muito bem definido. Tem pessoas que têm diversas características diferentes, então é sempre uma surpresa, é sempre uma coisa muito difícil, né,
para a pessoa que vai trabalhar, né, com isso, Uhum. de lidar, porque tu não sabe o que esperar, né, não é uma coisa muito assim, né? E tanto é que tem é chamado de espectro, né? Tipo, porque tem Uhum. uma gama Uhum. gigante. Uhum. Pode ser desde um autismo leve, que antes era conhecido como Asperger, até um autismo mais severo, que tem Uhum. outras Isso. situações. E a Uhum. gente vê um pouquinho disso, mas é muito por cima, né? Porque é muito conteúdo. E uma aula de educação especial tem que abordar geralzão, assim, então a gente acaba vendo muito por cima. E, e acaba não se aprofundando, porque é um tema que é muito extenso. E até Uhum. hoje se estuda muito. E, Uhum. enfim, e como é Daí, que. acho que a Nata ia perguntar mais coisas que eu. Então, tu te formou, já teve no final da tua formação essa experiência já migrando assim para essa área, né, essa descoberta. Isso é muito bom, isso é muito importante, ainda bem que aconteceu, porque às vezes tem muita gente que não chega nesse processo Uhum. de se encontrar, né? Porque às vezes a Exatamente. gente acha que está no local correto Uhum. e não está muito bem ainda, leva um tempo. Uhum. Mesmo entrando na universidade, não quer dizer. Você vai entrar no curso, eu mesmo entrei em fisioterapia e desisti da fisioterapia, né? Fui para uma Uhum. outra área bem diferente, né? Uhum. Ok. E aí tu te formou e aí depois tu buscou uma especialização nessa, né? Tá, é aqui, né? Para esse lado. Como é que foi essa especialização? Como é que foi o que tu fez? Onde é que foi? Foi muito bacana? Como é que foi assim as experiências lá dentro do curso e tudo mais? Isso daí, como eu estava contando para vocês, eu sabia que dentro do curso eu precisava buscar uma especialização, que eu não podia ficar só com a formação em música, eu estava indo mais especial ao lado Uhum. das humanas, né? Que eu já estava atendendo essa criança autista e estavam chegando muitas crianças autistas para mim, eu precisava buscar conhecimento na área. Aí eu fiz esse curso ali com a nossa colega ali, que ela deu esse curso, e eu comecei a gostar, né? Comecei a me enxergar, me apaixonei pelo processo desse meu aluno autista. E daí, olha só, aí eu fui buscar, né, a especialização em musicoterapia e só tinha em Porto Alegre. Bah. E eu pensei, eu não posso largar os meus alunos que eu tenho aqui e ir embora para Porto Alegre, né? Porque a especialização durava 2 anos. Uhum. E eu até por um tempo, até tinha desistido de fazer. Mas quando é para acontecer e quando é para ser, acontece. E eu tava lá Uhum. distraída e um dia eu vi que ia ter essa especialização em musicoterapia aqui em Santa Maria. Olha aí, ó. Aí abriu a nossa turma, a primeira e a última turma que abriu aqui em Santa Maria. Aí Bah. eu, aí eu me inscrevi, aí eu tive minhas aulas presenciais ali no Hotel Dom Rafael. E depois, em função da pandemia, as aulas se tornaram Online. online, né? Aí demorei mais tempo, né? Meu curso acabou demorando mais tempo para terminar, para se formar, em função da pandemia. E quando eu entrei no curso, assim, olha, foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei, sabe? E até pelo dia de aula, eu fui aquela aluna que cheguei lá com sede, mandando perguntas pro professor, enlouqueci, Aí. né? No entanto, até que uma professora minha fez tantas dúvidas que eu tinha e perguntas, ela fez uma live, ela promoveu uma live em cima das minhas dúvidas. Então, assim, foi muito bacana. Cada módulo que eu ia vivenciando, eu ia me apaixonando, sabe? E quando eu encontrei, assim, foi amor à primeira vista. Eu realmente me realizei na musicoterapia, sabe? Que bom. Encontrei realmente. Vocês entendem que foi um processo, né? Então, primeiro eu tinha que me tornar uma pessoa afetiva para poder me afetar, né? De certa forma, com o meu paciente. Eu tenho que amar o que eu faço. Se eu não amar o que eu faço, se eu não tiver amor pela profissão, dificilmente eu vou permanecer, né? E hoje eu vivo um propósito, né? Estou feliz, estou realizada na musicoterapia. Que massa, Sabrina. Muito bom saber isso. Porque é muito importante também, né, essa coisa da realização pessoal, profissional, né? A Exatamente. gente, sim, porque assim,
essas áreas artísticas e também da saúde, né? Embora a gente saiba que tem muita gente da saúde, principalmente, que leva muito no business, vamos dizer assim, mas a gente sabe que a grande maioria tem que ter essa capacidade de gostar, né? De amar, que nem tu falou, a profissão, né? De ter esse estalo, assim, né? De querer muito fazer aquilo e evoluir naquilo para poder desempenhar um bom papel social, ajudar as pessoas, enfim. Nata, tu ia colocar alguma coisa? Não, era mais ou menos isso que eu ia falar, porque e é legal ver a curva, né, tipo, do desenvolvimento, porque a gente entra no curso, a gente entra meio novo, assim, não sabe muito bem o que que vai sair dali. E aí, na metade do curso, pro final, não, mas é isso mesmo, e agora vamos meter ficha e vamos seguir, tipo, vamos fazer tudo que dá. E aí, no finalzinho, a gente começa a se achar, tipo, mas era esse curso mesmo, mas está faltando alguma coisa, está faltando, por exemplo, a especialização. Eu lembro um pouquinho antes que tu falava que queria fazer outra pós. E eu falava assim, aí, tipo, eu vi que tu foi para essa pós, eu até conversei com o Amadeus, quando começou essa turma, eu estava na casa do Amadeus, a gente conversou, tem a especialização ali em musicoterapia, a gente comentou assim por cima, eu não lembro muito bem, faz um tempinho isso, acho que foi em 2018, 2018 ou 2019, né? Uhum. E aí, 2018. Uhum. Acho que isso. é 18. Aí a gente acabou comentando, tipo, e eu vi que tu estava fazendo. E hoje mesmo teve um stories que tu postou de acho que um aluno teu, tá, tipo, da questão do afeto, né, te abraçando, assim, também acaba pegando muito ali, tipo, no nessa parte. E é bem legal, tipo, ver, tipo, que nem o Felipe falou, a realização e a satisfação pessoal, né, tipo, porque a gente está ensinando, é uma responsabilidade, a gente está passando conhecimento e ao mesmo tempo, tipo, trabalhando para ajudar o desenvolvimento, né. Exatamente. E você sabe que a Pode- criança autista é assim, né? Se eles gostam de ti, eles gostam. Se eles não gostam, eles não gostam, né? Eles não sabem fingir sentimento, eles são muito sinceros, né? E tu conseguir a confiança de uma criança autista é algo indescritível, né? E aqueles abraços ali que eu recebo deles é exatamente porque eles confiam em mim, né? Que eu consigo Sim. ter aquele carinho enorme deles, é assim, é indescritível. Eu amo eles, eu amo meus alunos. Mas, Sabrina, a gente gostaria que tu falasse então agora para entrar um pouco mais a fundo na parte da musicoterapia, para nós aqui trouxesse um pouco do conceito do que é a musicoterapia, assim, como é que funcionam as atividades, né? Falar um pouquinho do histórico da musicoterapia, que é interessante também, né? Que nem o Nata falou ali, que tinha um livro lá da década de 70 que já mencionava e tal. E aí depois a gente vai falar sobre a parte do autismo mesmo, tá? Pode ser? Pode, eu vou falar então sobre a musicoterapia. O que é a musicoterapia? Porque é o que de fato interessa, né? Então, a musicoterapia, a gente utiliza da música, do som, ritmo, melodia, harmonia, para trazer saúde e bem-estar aos nossos pacientes. Eu costumo dizer que na musicoterapia tudo é válido, tudo é música. Por exemplo, se chegar um paciente meu percutindo assim, não sei se vocês ouvem aí. Sim. Eu vou ter que me aproximar dele e começar a percutir que nem ele. Por quê? Para criar uma interação social com ele, para tentar comunicar e ele perceber que tem uma pessoa que está tentando comunicar com ele. Né? Eu nunca posso chegar e dizer para uma criança autista, não faz isso está errado. Não é assim. Por quê? Porque assim eu vou afastar ele de mim. Eu já tenho uma dificuldade para interagir. Ainda eu vou chegar e dizer isso vai afastar ele de mim e eu não vou conseguir desenvolver aquela criança. Né? Então, o primeiro contato inicial, geralmente o pessoal tem curiosidade, como é que acontece uma sessão de musicoterapia, né? Então, para a gente organizar uma sessão de musicoterapia leva tempo, né? Porque geralmente uma criança vai chegar comunicando contigo, batendo aqui, né? Arrastando a cadeira, tá? Que muitos fazem. E eu preciso fazer o que eles fazem, que a gente usa técnicas de empatia, que a gente chama, né? Para tentar se aproximar e se comunicar com aquela criança, tá? Inicialmente é assim. E eu falo bastante em musicoterapia e autismo, porque a minha demanda maior é com autismo, né? E com crianças com síndrome de Down também.
mas não existe só musicoterapia para autismo, né? Existe também para outras doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, o Parkinson, a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia, tá? E dentre outras patologias. Então, é importante deixar ressaltado aqui, tá? E nós, no curso de especialização em musicoterapia, a gente tem que ter, no mínimo, conhecimento em 3 eixos básicos, tá? Que é no eixo da medicina, que nós temos ali disciplinas de farmacologia, neurociência, anatofisiologia, conhecimento na área da terapia, que nós temos psicologia da música, psicologia do desenvolvimento humano, e conhecimentos também na área da música, né, que são as questões teóricas, prática, dominar o instrumento, né, porque o musicoterapeuta tem que saber tocar um instrumento, né. E de imediato também já trago aqui uma pergunta que eu recebo com muita frequência, meu filho vai aprender a tocar um instrumento durante uma sessão de musicoterapia? Não vai, porque nossos objetivos são terapêuticos, eles não são pedagógicos quando uma aula de música acontece. Tá? Então, o meu objetivo numa sessão de musicoterapia é desenvolver o contato visual da criança, é regular, reduzir estereotipias, é desenvolver a coordenação motora ampla, a atenção compartilhada e entre outros. Usando a música como como uma ferramenta de despertar emocional, né, afetivo, e para que facilite esse objetivo que não é musical, né, não é estritamente, nem tu falou, não é aprender a tocar um instrumento ou a cantar com aquela preocupação que nós, professores de música, temos, né, de acuidade técnica e tudo mais. Né? O objetivo é realmente terapêutico, de tratar as dificuldades, né? Tratar do desenvolvimento do paciente. E acho isso muito bacana, porque a diferenciação, né? Nós, enquanto professores, nós temos alunos, né? E a Sabrina, enquanto musicoterapeuta, ela tem pacientes. Tá? Então, isso aqui tem que ficar bem claro. Muito massa, muito bacana. Isso, exatamente. O pessoal tem essa confusão, né? E claro, se a criança apresentar interesse em aprender a tocar um instrumento, é ensinado, né? A gente usa todas as partidas adaptativas, tem a forma certa de ensinar, é ensinado, mas não que esse seja o foco, né? Então, vale ressaltar aqui, porque isso é a dúvida da grande maioria, né? Sim. Legal. E sobre a história da musicoterapia, Sabrina, o que tu tem para contar para nós? E, resumidamente, como é que começou essa história toda, assim? Eu começo a falar que a musicoterapia começou antes de Cristo, né? Que acontecia. Faz muitos anos. Eu gosto de trazer essa questão do Davi e do rei Saul, né? Quando o rei Saul ficava atormentado, que os maus espíritos lhe atormentavam, o que ele fazia? Ele mandava chamar o Davi para tocar harpa para ele. Porque quando ele tocava a harpa, ele se acalmava, os maus espíritos saíam, né? Então isso já é utilizado, a música já é utilizada como tratamento muito antes de Cristo. Então, vocês veem, milhões de anos atrás, né? Já é utilizada no tratamento, né? E foi vindo, né? E foi só crescendo. E hoje também a medicina foi desenvolvendo muito no conhecimento do autismo. E hoje também a musicoterapia é uma das terapias que já foi comprovada cientificamente, né? Que é uma das terapias mais eficazes no tratamento de crianças com autismo, né? De suma importante, justamente porque a musicoterapia tem essa questão da linguagem não verbal, essa técnica não verbal, né? E aquilo que eu falei para vocês, eu já peguei crianças que não eram não verbais e depois que entrou a música se tornaram verbais, né? Pais que chegaram para mim desesperados, o que são essas loucuragens que meu filho está fazendo? Né? E eu dizer os pais, essa loucuragem que o seu filho está fazendo são estereotipias. Mas como é que eu faço? Né? Já regulei estereotipias através da musicoterapia, porque a gente dá função para aquelas estereotipias.
né? Também usado para interação social, né? Para se aproximar da criança, porque tu canta o nome da criança na sessão de musicoterapia, né? Então é fantástico. É legal Legal. falar porque o espectro autista, ele é, de certa forma, recente, né? Tipo, a descoberta. Porque Uhum, sabia que tinha, mas é uma coisa que foi ali dos anos 70 para cá que começou a se pegar, e aí tem muita coisa que acaba indo, que não, e volta, e sempre tem, e tinha muito, ainda tem preconceito, né? Tem muito preconceito. Ah, essa criança, não vou nem falar as coisas porque não, nem é legal. Mas essa criança aqui não tem problema, vamos deixar ali no canto, ela não vai na escola e tudo mais, e isso afasta, né? Isso uhum, afasta muito mais, principalmente por o que a gente não sabe, claro, dependendo da condição familiar, do conhecimento da família e tudo mais, a gente acaba tendo reduções nisso, porque né, espectros autistas mais fracos vão dar menos problemas, não sei se é a palavra certa, eu acho que não, mas para Uhum. interações e para outras coisas. Agora, graus mais graves acabam trazendo situações, como, por exemplo, as estereotipias. Os pais muitas vezes vão olhar aquela criança e não vão saber a situação. Às vezes não tem a instrução de saber, e é legal ter esse tratamento, mostrar que o afeto, né, e trazer a criança junto, mostrar que aquela estereotipia pode ser usada para trazer a criança mais perto de ti e não afastar, né? E eu falei tudo isso e eu acabei esquecendo tudo a pergunta que eu ia fazer. Mas, ai, ai, ai. Bom, e como funciona uma sessão de musicoterapia para criança autista? Primeira vez que a criança está chegando, como funciona a sessão contigo? uhum. Tá, a Inata, assim, é feita uma avaliação inicial, tá, com os pais responsáveis da criança, para me entender os gostos musicais da criança, quais são os objetivos que eu vou traçar naquela criança, para então traçar um plano de tratamento, tá? Por que é Uhum. feito isso? Justamente porque a música também tem os efeitos heterogênicos, né? Porque se eu trazer uma música que não for do gosto musical de uma criança autista, em vez de ajudar ela, eu vou atrasar ainda mais o desenvolvimento dela, né? Eu vou isolar ela ainda mais, né? Então tem que Aham. cuidar muito isso, né? Porque a música também pode desencadear ataques epiléticos, né? Em pessoas com epilepsia, porque quando a gente ouve uma música que a gente não gosta, geralmente a gente libera hormônios estressores, que a gente chama, né? E acaba produzindo estresse, né? Então tem que ter muito cuidado o que tu vai utilizar numa sintoterapia. Por isso que eu digo, não é tu chegar lá, né, e tocar a música que vem na cabeça, né? Tocar qualquer Aham. música, cantar e tocar. Não, tu tem que ter toda essa anamnese, todo o conhecimento do paciente antes, tá? Bem Sim. importante. E Mas assim, pode falar. e aí tá, fez essa conversa, esse exame, se detectou de repente aí dentro do espectro, que nem o Nata falou assim, tipo, se é um grau mais severo, ou se é um grau mais ameno, né, de autismo, escolher um repertório, e aí depende muito do aluno, se você já insere, por exemplo, algum instrumento, um chocalho, alguma coisa assim, para ele participar junto, percutir, cantar, Uhum. e qual a reação, assim, por exemplo, na maioria dos casos, assim, na primeira aula, quando você propõe a primeira música, o que acontece? É que depende muito da criança. Não tem como te descrever como é que é uma sessão de musicoterapia, porque vai depender muito do comportamento dela, tu entende? É aquilo que eu descrevi anteriormente. Pode ser que uma criança autista chegue para mim na primeira avaliação, como aconteceu com aquele meu primeiro aluno, que só estereotipava o Aham, tempo inteiro, não fazia contato visual, chamava pela mãe, e acontece muito disso. Então, o que acontece? Aos poucos, tu tem que tentar ir acessando e entrando no mundo dessa criança, sem ser de forma invasiva, né? Então, de imediato, do início, o que pode acontecer? Cantar a canção de entrada, para chamar o nome aham, da criança, para a criança se perceber no ambiente. Também ah, utilizamos isso, também utilizando a técnica receptiva, que é cantar o que a criança está fazendo no ambiente, né? Compor
canções com objetos que ela traz para mim naquele momento. Então, tipo, tem que fazer um improviso muito também, assim. Bastante. Tipo, por exemplo, se a criança tá ali, sei lá, olhando para a parede, tu vai ter que inventar uma canção na hora com essa letra, para ela se perceber que é aquilo que ela tá fazendo. Ah, que bacana, massa. Exatamente. Né? Então, tem que entrar no mundo dela sem ser de forma invasiva, né? E ela vai tocar um instrumento se realmente ela querer, né? Os instrumentos são apresentados, geralmente eu gosto de montar no tatame para ele. Se tiver interesse, ele vai pegar o instrumento, vai tocar, eu vou cantar uma música para que ele possa participar, vou ver de que forma ele vai tocar o instrumento, porque não existe a forma correta de tocar. Sim, né? sim, mas pela exploração, né? Se ele tiver, só dele ter uma vontade exploratória já é ponto positivo, né? Sim, exatamente muito, muito positivo. Então vai depender muito de cada paciente. Sim. Isso. Massa. Bacana, pessoal. Os pais participam da aula? Isso, legal perguntar isso, Nata. É muito legal também, porque eu procuro trazer a família e os pais para as sessões. Tá? Porque acontece, tem muitos pais que estão em luto, né? Que estão pegando o diagnóstico do filho. Alguns aceitam o diagnóstico, outros não aceitam. Isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser conversado. E é muito legal que quando eles participam das sessões de musicoterapia, eles acabam vendo como é o processo. E eu também costumo dizer que o processo também vai além da sessão de musicoterapia. É legal quando a família participa e se envolve junto, né? Então isso é muito interessante. Então já tive pais que chegaram desesperados para mim, como falei para vocês das estereotipias, pais que apavorados que meu filho não fala e agora, né? Então isso é muito bacana trazer e tu acolher, né, nesse momento. Eu gosto também de fazer com os pais um momento, um fechamento final, perguntar para eles assim, ó, o que vocês estão sentindo agora? Aí eles me falam. Que música que representa esse sentimento de vocês agora? Aí eles me falam. Aí eu toco a música para eles e canto. E agora, o que vocês sentiram? Aí eles começam a me falar, entende? Começam a me contar muitas coisas pessoais deles. Começam a colocar aquilo para fora. E uns até me relatam, que bacana isso que tu faz, porque depois que eu faço isso, que eu me abri, que tu tocou essa música para mim, eu me senti outra pessoa, parece que me saiu um peso de mim. E isso é muito bacana, porque às vezes os pais precisam mais que as crianças. Sim, aqui eu não tinha pensado nisso ainda, é verdade, né? Porque imagina expectativas, né, normais, vamos dizer essa palavra mesmo. Os pais esperar tudo saudável, né? Tudo dentro do padrão, né, dos filhos, né? Quando descobre através de algumas características que vão sendo afloradas aos poucos, né? Vão ver o que está acontecendo. Realmente deve acontecer isso aí que tu falou, do luto, da dificuldade da aceitação, muita coisa, tem muito preconceito no sentido de que não, das pessoas não saberem como é que funciona, como é que quais são as possibilidades e tudo mais, né? Então deve ter com certeza até casos de realmente não aceitação, né, da total da realidade, né, da pessoa que não querer querer até abandonar a criança, esse tipo de coisa e tal, né? Acontece bastante, né? Porque quais são as características principais do autismo, né? O isolamento social, a criança tem dificuldade de interagir, né? Atrasos na linguagem, né? E uns apresentam interesses restritos e comportamentos estereotipados, né? Esse as características principais de uma criança com transtorno do espectro autista, né? A Renata trouxe aqui que tem os níveis, né? Tem o nível 1, nível 2, nível 3. E quanto maior o nível, mais dependente essa criança vai ser, né? Vai precisar de mais apoio substancial, digamos assim. Então, por isso que a gente diz, quanto mais terapias investir na criança, melhor, mais ela vai se desenvolver. Mas... E até porque antigamente se chamava essas crianças que nem conchas, né? Tipo, era aquela concha que tu não sabia o que tinha, uma criança fechada. Eu lembro muito do nosso professor lá de educação especial falando sobre isso.
que antigamente tinha isso, e aí dá exemplos, claro, os exemplos de filmes são sempre aqueles exemplos mais voltados para a superação e tudo mais, e não condizem muito com a realidade, mas mostram um pouquinho do que é aquilo. Tem filmes que tem, se não me engano, o Rayman, que é sobre isso. Tem o filme de dois gêmeos também, que são autistas. E vou só Aham. citar aqui o Joelmo Ferrari dando os Uhum. parabéns pelo tema aqui e parabéns por abordar esse tema que irá ajudar muitas famílias. Agradecer também o comentário Valeu dele. aí. Obrigada, E, Joel, meu amigo, meu grande amigo. Muito obrigada. e é legal ver que é um tema sério, que nem tu falou, imagina um pai descobre, o Felipe também comentou, tipo, imagina um pai descobre que o filho tem um espectro autista e aí, toda a expectativa que os pais acabam criando, ou tipo, os planos, vão para outro lado. E aí tem que. É um mundo novo. Muitas vezes o pai vai estar. Pode. Um processo de luto, né? Tipo, vai estar Sim, frustrado, com raiva, com. Não sabendo lidar com aquilo, e com uns Exatamente. pouquinhos a gente medo, né? Com medo também, né? medo disso também. De, de, Medo de do tudo que filho pode sofrer, acontecer com as crianças. também. É, o sofrimento, e tudo que ele vai ter que um pai, uma mãe, né? Vão ter que fazer, né? Vão ter que ter uma dedicação redobrada. Criar um filho já é uma coisa, né? Que é bem difícil e tudo mais, é uma coisa que exige, né, todo, todo o amor, toda a dedicação, né, dos pais ali para, né, fazer o seu melhor por um outro ser humano, né, do início até o fim, vamos dizer assim. E Sim. aí quando se descobre, acho que uma coisa desse tipo, assim, com certeza tem um baque muito forte. Uhum. E foi bem interessante ver isso, né? Tipo, não, no tratamento e não ficar isolado na criança, como se a criança fosse um Sim. problema, né? Quando na verdade é uma situação que envolve todos, é uma situação, né? Então a família também tem que estar envolvida no tratamento, né? Irmão, pai, mãe, enfim. Bem Os bacana descobrir avós isso aí. também. E é legal isso Exatamente. também. É bem legal isso que tu faz de trazer os pais, né? Tipo, demonstrar para os pais, e aí, o que que vocês estão sentindo sobre isso? Uhum. Porque, tipo, muitas vezes os pais vão estar só preocupados com o filho e não se esquecem deles também. Tipo, e aí, tipo, tu traz assim, opa, tipo, o que que eu tô sentindo? Ah, é isso. É isso. Eu acho interessante fazer isso, porque muitas vezes os pais vão estar muito. Não sabem que também vão estar precisando daquilo. E Isso, lembrar também que é um processo de longo prazo, né? Não vai ser na primeira sessão de musicoterapia que os pais, que a criança vai estar já está mostrando os resultados. Eu imagino que deva demorar e que cada criança, claro, vai ter seu ritmo e, e cada progresso pode ser mínimo às vezes, mas tu como musicoterapeuta consegue ver esses mínimos progressos que vão gerar um progresso maior no futuro. Seria mais ou menos Consigo. isso? Isso, e exatamente isso, voltando um pouquinho antes que a gente estava falando, eu já peguei casos de mães, que a gente sabe que os fatores do autismo um pouco é genético, pode ser ambiental, são vários os fatores, né, que contribuem para que a criança nasça autista. E eu atendi uma família que a mãe tinha descobrido há pouco tempo que o pai era autista. E ela entrou assim, agora eu tô com meu filho autista, meu esposo é autista, e o que que eu faço? Né? E ela entrou, ela estava desesperada, né? Então, muito eu trouxe ela para sessões, muito eu cantei com ela, muito eu ajudei. E você sabe que foi um processo tão legal, assim, que agora eu vejo que ela aceita mais, que ela sabe uhum, lidar, né? Ela aprendeu a lidar com um transtorno, né? Aprendeu a lidar com o marido. Algumas dicas eu dei para ela também, algumas coisas ela vivenciou, né, nas sessões que ela pôde pegar.
Então, vocês em vez de, não é só, né, a criança, é a família que está envolvida, né, no Sim. processo inteiro. Às vezes nem é tanto a criança que precisa de ajuda, às vezes é a família que precisa, né? Era uma mãe que tava assim, desesperada, sem saber o que fazer, né? Então, tem Até para essa mãe poder dar assim a atenção que está sendo exigida dela, né, nesse caso, para a criança. É muito importante isso, que a pessoa também se cuide para que, pô, ela tem uma responsabilidade, né? E então ela tem que estar bem para poder ajudar, né? Cumprir com aquilo que ela sabe que está sendo exigido e que vai ser desgastante e tudo mais. Então tem que ter um momento que ela também olhe para si, né? O pai, a mãe, as pessoas que vão cuidar, enfim, que vão estar mais envolvidas diretamente com o cuidado dentro da família, né, nesses casos, elas também realmente precisam se cuidar, justamente por isso, né, para poder dar conta do recado, ajudar, né, porque senão, não se imagina, daí desmorona tudo, né, se a mãe e o pai estiverem ali, né, tão preocupados com os filhos, com o filho e não perceberem que também estão, digamos assim, desabando, né, por dentro, não dando conta, não se sustentando, aí realmente que a coisa não vai funcionar. Então, realmente tem que ser uma terapia global, né, na família. E vocês atentam, então, a importância da afetividade, né? Se eu não fosse uma pessoa afetiva, talvez eu nem me importasse com o pai, com os pais, né? Trataria só a criança ali, né? E não dava bola pro resto, né? Então tu tem que E visando só no resultado, né? No resultado, pensando num resultado que não vai vir porque o processo está feito de maneira errada, né? Exatamente. Não é assim, é um processo mais afetivo mesmo, que ele falou, mais de ligação, de conexão. Exatamente. Bem... E como é que chegam as famílias para ti? Tipo, é por indicação, por recomendação? Sim, bastante por indicação, alguns pela minha página no Facebook e os pais que vão indicando, né? Isso é legal. Uns Isso é vão legal. falando para Também, os outros. eu não sei que também, Sabrina, em questão de tipo, nessa área, né, em termos de formação, de pessoas que vão estar atuando, não deve ter muita gente também atuando nesse sentido. Primeiro porque para ter uma formação de área, né, ou faz a faculdade de musicoterapia ou a especialização, né? E segundo, que vamos combinar que é um baita desafio, né? Não é... A pessoa tem que, além desse preparo de estudo e tudo mais, e de dedicação, que a gente falou, acho que tem que ter o perfil. Tem que ter o perfil afetivo, de cuidados e tudo mais, para poder dar certo. E realmente, porque é uma situação muito delicada. Então, eu não sei como é que tu que está mais por dentro, se tu sabe, se tem profissionais suficientes para demanda ou tem pouca gente atuando? Aqui na cidade de Santa Maria, eu sou uma das pioneiras, né? Aqui tem mais duas colegas também que fizeram a especialização, né? Eu não sei se elas estão atuando aqui em Santa Maria ou não, mas acredito que nós três somos as pioneiras, né? Não tem muitos profissionais na área, né? E é uma profissão que está crescendo bastante e que tem poucos profissionais. Até porque para trabalhar com crianças autistas, tu tem que gostar. Eu digo que é um trabalho pesado, né? E justamente até é um trabalho complexo, né? No tanto que uma peça de quebra-cabeça representa o espectro, né? Porque é um trabalho complexo, é um trabalho difícil, tu tem que gostar e é aquilo que eu digo, tu tem que ter um propósito, né? Eu tô vivendo isso, sabe? E tu tem que amar muito, porque senão tu não fica, sabe? Tu não fica, porque é pesado, tu vê coisas assim muito pesadas, sabe? E tu tratar assim famílias e lidar com as pessoas assim o dia todo, né? É pesado. É bem pesado. Sim, imagino. E esse seria, digamos assim, quais são os grandes desafios do trabalho do musicoterapeuta, assim? Porque seria essa resistência, digamos, começar talvez até seja meio fácil, mas vivendo esse dia a dia com vários casos diferentes, às vezes vendo coisas pesadas, que nem tu falou,
Seria o principal desafio manter-se firme ali, ajudando. Também, né, talvez aí o terapeuta também, às vezes, se sinta, por alguns momentos, aí abalado, também precisa de ajuda, também tem que saber lidar com isso. Como é que faz? Eu costumo dizer que os principais desafios é tu conseguir se manter no mundo da criança, se conseguir se manter conectada com a criança, né? Porque aquilo que a gente falou, uma criança autista, ela é completamente diferente da outra, né? Então, o primeiro desafio é tu tentar acessar o mundo dela, né? Tu tentar te comunicar Sim. com ela. Porque tu tem que ir aos poucos, como eu já falei, a gente não pode ser de maneira invasiva, porque se for de uma maneira muito invasiva, tu perde a criança e a criança nunca mais vai querer te olhar, nunca mais vai querer ter acesso a ti. Então, acho que os principais desafios é tu entrar, tu ter acesso a essa criança, ter acesso ao mundo dela, tu saber se comunicar com ela. Porque se tu não saber comunicar com ela, tu perde ela. E não tem recuperação, né? Não adianta querer forçar a barra de novo, assim, tipo, no momento que desandou aquilo ali. É muito difícil, né? É muito difícil. Aí, no caso, por exemplo, teria que, de repente, achar um outro profissional, uma outra pessoa, tentar e tudo mais. Isso, para ela consiga ter essa nova conexão, né? Uhum. Legal. Você ia perguntar, Barato. Felipe? Não, pode. Só mais complementar, porque para uma criança que está na escola, normalmente é uma palavra que não deveria ser usada, né? Mas para uma criança Mas é que difícil achar outra. é difícil. Às vezes, Sim, né? Determinadas. mas para uma criança na escola, dentro da escola, tudo, já a gente chegar com alguma coisa já impondo, já é difícil. Imagina para uma criança no espectro autista ou com outra, porque é uma coisa já difícil, né? E dependendo da situação, que nem. Porque tem que estar no mundo da criança, já é difícil. Eu lembro lá do Cefasol que teve vários casos que a gente teve ali, mais pesados, assim, que a gente tem que estar junto, não só como professor, mas para ajudar, né? Porque a criança às vezes está ali como uma ponta de escape daquela realidade mais cruel que ela tá, né? Imagino pro autista também deva ser isso, e pros pais também, porque é difícil, né? Imagina. Sim, muito. E no Recanto Sol eram crianças de vulnerabilidade social, né? Então, de certa forma, Sim, tu também tinha que ser uma pessoa afetiva, tu tinha que se afetar com a realidade daquelas crianças que também não eram fáceis, né? E tinham dificuldades de aprendizagem, né? Elas tinham bastante sim, dificuldades para aprender. Já peguei casos ali de crianças que não tinham o que comer em casa e não tinham força para tocar a flauta, soprar a flauta, né? Já vivenciei isso, já tive experiência nessa área e é muito triste, sabe? E é muito triste. Então tem que ser uma pessoa muito afetiva para tentar entender e ver todo o processo que tem por trás. Às vezes um professor comum vai, mas essa criança não quer tocar, não quer soprar flauta. Mas não é isso, né? Tu tem que conhecer a realidade dela. Tem toda uma realidade por trás, sim. né? É Todo um verdade. contexto. Então isso que eu falo, para também entrar no mundo de uma criança autista, tem que ser afetiva de certa forma, tem que chegar aos poucos, porque eu costumo dizer assim, ó, eu primeiro entro no mundo deles, para depois trazer eles para o meu mundo. Depois que tu tem a confiança deles, tu consegue interagir com eles, ter esse contato, tu consegue desenvolver eles, fazer as atividades do teu gosto, trazer eles para perto de ti. Mas primeiro tem esse passo inicial, né, que é entrar no mundo deles. Tem todo um Saber processo. e buscar, né? Isso. Você vai saber buscar, tirar eles do isolamento deles, né? Muito legal. E olha, eu tento aqui, pensando, fazer uma ponte aqui, Sabrina, com o lado da educação também, né? Que nem o Nata falou agora há pouco também sobre a escola e tal. Porque como a gente, às vezes é muito... O professor também é imediatista, o professor quer ver o aluno tocando bem logo, né? Porque o aluno, quando procura a gente, no ensino particular ou mesmo na escola, quando a gente vai montar algum projeto e tudo mais, os alunos esperam ver isso, né? Afinal de contas, todo mundo quer, né? Assim, dar o seu melhor e ver o seu próprio desenvolvimento. E acaba que o professor também acaba
tendo essa expectativa aumentada, vamos dizer assim, e às vezes esquece isso acaba atrapalhando a visão dele, de como que as coisas vão acontecer de fato, né? Então eu realmente me sinto muito assim, eu tenho que me controlar muito às vezes quando eu estou em aula, porque eu quero ver assim o cara lá se desenvolvendo logo, então faz assim, faz assado e não sei o que, e daqui a pouco eu calma que tu tá, sabe, tu tá sobrecarregando a pessoa, né? Então eu acho que é isso, acho que a gente tem que também conseguir, como, enquanto professores, ter um pouquinho desse olhar terapêutico também, para conseguir enxergar além. Aquela pessoa pode ter outras coisas dificultando, né, a aprendizagem dela, que são mais importantes do que tocar, né, muitas vezes, né. São coisas que nem tu falou, quando tudo começou lá, né, um aluno pediu para conversar contigo porque a aula não ia funcionar. Tinha uma coisa atrapalhando a aula. E se tu não resolve, não ajuda a resolver essa coisa que está atrapalhando a aula, é óbvio que a aula nunca vai funcionar. Pode ficar 10 aulas ali e vai ficar sempre no mesmo lugar. Porque o problema não é a aula, tem uma outra coisa, né? E também a importância dele me enxergar com uma pessoa que não tem lado para chegar, que possa se abrir e desabafar, né? E quantos não falam porque não sentem essa segurança, né? Para conversar, para abrir, para falar o que está acontecendo, né? E isso eles encontraram, né? Então vocês viram que a minha chegada até aqui, a minha formação está tudo interligada, né? É a efetividade, o amor e o propósito que eu estou vivendo, e eu estou muito feliz, estou muito realizada com tudo que está acontecendo. Bacana. Isso é legal, né? Porque a gente, tipo, às vezes a gente olha para trás e vai pensando mas foi dali que eu peguei aquilo, foi daquele outro lado que eu puxei isso, e vai vendo, tipo, eu cheguei aqui por conta disso. Então, tipo, é legal ver, sim, e voltar e trazendo isso. Hoje eu tô com uma memória horrível, misericórdia. Nossa. Tá esquecido Tu vai ter que anotar as perguntas aí, ô Nata, vai anotando aí. Eu tô anotando aqui, ó. Mas sabe que eu me preparei mais para falar nessa live a respeito da minha formação em sonoterapia, né? A gente pode também combinar outra live para falar sobre autismo e chamar alguns pais para relatar, para não ficar só nas minhas palavras. Acho bem interessante também que participe. A gente podemos Claro, com certeza. Claro, sim. Eu acho que é muito válido, porque ninguém vai saber melhor do que os próprios pais, né? Todo o desenvolvimento e tudo. E eu acho que vale a pena a gente fazer isso. Depois eu entro em contato, já vamos marcar uma nova. Mas pode falar. Não, tranquilo, vai lá, Nata, que eu tenho mais uma aqui. Se tu não tiver aí, eu tenho. Hoje estão bombardeando de perguntas. Claro. Não, eu ia pedir, Sabrina, porque eu acho que daqui a pouquinho a gente já vai encerrando também, né? Dentro do possível, do que tu possa contar, é óbvio, né? Claro, tem todas as questões de ética e tal. Algum relato marcante, assim, dos teus atendimentos e tal, aí, alguma situação, assim, aquela que quando te perguntam, assim, sobre a profissão, que sempre vem à cabeça, assim, algum relato marcante, seja de desafio, né, que tu conseguiu se superar ali, entender e trazer, né, fazer funcionar, trazer o desenvolvimento do paciente e tudo mais, algo assim, ou algo que foi assustador, sei lá, tu que sabe. Algum relato marcante para nós aí. Marcante mesmo. Marcante. Bom, o que eu posso fazer para vocês? Pode ser esse caso que eu já havia contado para vocês, que para mim foi muito marcante, porque eu vi, assim, ó, o processo, o desenvolvimento em 10 sessões, tá? Eu precisei de 10 sessões para regular as estereotipias dele. E a gente sabe que quando ela está enganjada, fazendo comportamentos repetitivos estereotipados,
ela não está aprendendo e nem prestando atenção no que está acontecendo ao exterior, ao redor dela, né? E geralmente ela faz as estereotipias quando ela está ansiosa ou quando ela está super estimulada por estímulos ao redor dela. Então ela Aham. acaba fazendo estereotipias para acabar se regulando internamente. E quando eu cheguei para esse atendimento, essa criança só corria. Ela tinha estereotipias vocais em frente do espelho. Ela corria para lá e para cá, pra você ter uma ideia. Estereotipava na frente do espelho, fazia muito flapping, corria muito na ponta dos pés. E foi o caso que essa mãe tá desesperada. O que que é isso? Meu filho tá... Essas loucuras, tira essa loucura dele pra mim, né? E eu falei pra ela, isso são estereotipias, mas tem como tirar isso? Eu falei, não tem como extinguir, né? Mas tem como diminuir e regular. E, Uhum. e fui utilizando as técnicas que a gente utiliza, tá? E ele até foi tema do meu TCC de conclusão da pós, que eu Tá fiz, pós. regulação de estereotipias, um estudo de caso, porque foi algo que me marcou. E no entanto, que eu fui a única que fiz um estudo de casos, meus colegas, assim, né? Uhum. E começou a marcar, comecei a usar as técnicas com ele ali. E na 10ª sessão, eu já comecei a ver algo assim, a criança não estereotipava mais. Ele Ah, já estava centrado, já estava regulado, né? E junto com a regulação das estereotipias, a mãe me relatou muito também a organização dele da rotina e a melhora do humor, né? uhum. Coisas vieram junto. E eu, como musicoterapeuta, eu pude observar o contato visual dele. Ele não fazia nenhum contato visual comigo. E ele melhorou. E eu gosto muito também de utilizar a bola maluca, que eu chamo, que é para cantar a música do abre e fecha. Uhum. Aquela criança foi na 2ª sessão, ele não era não verbal, ele era não verbal. Quando eu comecei a cantar a música do abre e fecha, ele começou a verbalizar, abre e fecha. Aham. Ele sozinho começou a falar. Então aquilo para mim foi assim, foi fantástico. E foi algo assim que me marcou. Que me Era marcou, isso aí mesmo que a gente queria. que mostra, porque muitos pais me relatam assim, mas meu filho faz terapia disso, faz terapia daquilo. Mas eles não veem tanto desenvolvimento, tanta eficácia quanto na musicoterapia, né? Porque a musicoterapia Uhum. já foi comprovada cientificamente que é uma das melhores, que é uma das melhores terapias e que mais desenvolve as crianças autistas, né? Então, para mim, assim, quando eu vejo isso é fantástico, sabe? Tu poder acompanhar todo o desenvolvimento é lindo demais. Eu sou suspeita Massa. pra falar, né? Eu sou completamente apaixonada no que eu faço. Não, e tem que ser, tá Mas certo. é, Ótimo. e é Uhum. absurdo, poxa, 10 sessões é muito pouco, né? Tipo, a gente pensa Sim. num trabalho muito a longo prazo. Eu ia perguntar e tinha esquecido. E para quem, e, A Nathan, sa... para quem olha assim, tipo, numa primeira sessão, pega ali, né, todo esse contexto, tu imaginar que em 10 sessões tu já vai conseguir tipo, todo esse resultado, né, de regulagem, de estereotipia, de contato, de verbalização, né, da criança se acalmar, centrar em 10 sessões, é, é massa, né? é O muito. cara nem imagina. Eu acho que eu, assim, se me botasse ali na primeira sessão, assim, acho que eu dava para trás na segunda já, não ia conseguir, Sim, né? É Não vou conseguir, mas desesperador, é né? isso mesmo, né? Tem que acreditar e surpreendentemente acontece coisas assim, né? Tipo, nem tanto assim, nem tão longe assim vai e já tem um resultado efetivo bem legal. Com certeza. Quando eu lá no curso de graduação, quando eu atendi criança autista, para mim, o primeiro contato foi desesperador, né? Porque eu não sabia o que fazer, né? Então, o primeiro Pois contato, é, né? não tem conhecimento, é desesperador, vontade de sumir, sim. né? Porque tudo que tu faz, nada acontece, né? Mas depois que tu tem conhecimento na área, tudo se transforma, né? Aí se torna mais fácil o conhecimento, né? Então, tu Sim. consegue acessar Claro. a criança de certa forma, tu consegue desenvolver ela, né? E eu vejo E assim, ó, é, fantástico que eu tenho visto.
E é curioso, né? Porque os pais sempre têm aquela expectativa. Se numa aula particular eu tô dando aula, o pai na primeira aula chega e aí, meu filho vai tocar, né? Então eu fico, não, peraí, ele pode tocar, mas e se ele não quiser, também tá tudo bem, né? A gente não tem que respeitar. E imagina num caso de autismo, ai, meu filho vai parar com, nem tu falou, com essas loucuras. Tipo, Aham. olha, tipo, parar, talvez não, mas vai reduzir e tudo mais. Ah, né? Eu ia perguntar antes que eu. Agora não esqueço, anotei ali. A sala que tu. A sala de aula que tu usa é preparada para receber esse tipo de aluno, né? Ela tem que ter algum preparo específico ou é a mesma sala para todos os alunos, tanto de instrumento quanto da musicoterapia? Isso, eu costumo falar, eu trabalho a domicílio e atendo no meu espaço, né? Eu costumo falar para não utilizar instrumentos muito caros, digamos assim, né? Porque uma criança autista não tem sensibilidade que uma criança que não seja autista, digamos assim, tenha, né? Então já aconteceu casos de professores meus utilizar instrumentos caros e uma criança chegar lá e quebrar. E tá tudo bem, tu não pode cobrar do pai, porque faz parte da terapia, né? Então, se uma criança Uhum. chegar numa sessão minha e querer quebrar um instrumento, ela pode, porque faz parte da sessão, eu não posso dizer não, né? Até ela ser educada nesse processo, entender que não pode quebrar, né? No primeiro momento não Sim. posso fazer nada, né? Teve agora há pouco tempo um aluno meu que quebrou uma pele meu de um pandeiro. E rica paulada, o pandeiro era de madeira e tinha a pele bem resistente. E ele deu uma paulada e quebrou. Né? Então, isso Ih, acontece muito. Então, é bom nunca utilizar instrumentos muito bons, né? Muito caros, digamos assim. Não sei se muito caros, porque pode haver. E outra coisa, assim, tu falou, né, que ele deu uma forte ali e furou a pele. E de se machucar também, né? Acho que tem que ter um cuidado também com essa parte aí, né? isso. Mas ele não foi com a mão, né? Porque com a mão ele não ia conseguir quebrar. Ele pegou uma baqueta, Ah, Sim. tentou, ah, bem. tentou. Agora faz mais. E acontece muito. E tu sabe que muitas vezes eles quebraram instrumentos porque eles estão descarregando aquela energia negativa que eles estão, né? Porque muitas vezes não estão bem, eles não conseguem verbalizar que eles não estão bem. E o que eles fazem? Eles pegam o instrumento, qualquer coisa está na frente deles, e eles agridem, né? Uma forma de colocar aquilo que não tá Sim. legal para fora. Acontece muito, tá? Acontece muito também crianças que criam histórias, né? Eles gostam muito de personagens. Tem alunos meus autistas que eles adoram fantoches, adoram personagens. Então, eles mesmos criam histórias e eles mesmos fazem os personagens, às vezes, se pegar no pau, digamos assim. E brigam os Aham. personagens mesmo. E eu entendo que aquilo é porque eles não estão bem internamente, então eles tentam colocar aquilo no personagem e é uma forma de eles colocarem aquilo para fora. Aquele ali é o momento deles. Uhum. Acontece muito disso também, tá? E acontece também com os instrumentos, né? Então é bom ter um cuidado. Então, aqui no meu espaço, quando eu vou atender um aluno, eu sempre priorizo os instrumentos, né, de qualidade. E quando é a sessão de terapia, de musicoterapia, eu já utilizo instrumentos que não sejam de tão boa qualidade assim, né? Justamente para evitar esses acidentes que acontecem. Sim. E tem algum cuidado por exemplo, um pandeiro de madeira, tudo bem, foi difícil, é difícil, mas tipo uma coisa de plástico, alguma coisa mais dura, não é recomendado também, né? Imagino. É que daí eles quebram com mais facilidade, né? Sim, Sim. aquele violão de 8.000 que eu levo pra sala também não. Ah, não, não dá para arriscar, não dá para arriscar. Tanto que Não, eu não. Eu uso lá no meu rolo de pressionar e um cássio que eu tenho aqui para sessões de musicoterapia, né? Então, eu Uhum. Claro, foco muito, né, para não ter esse problema. Mas no meu teclado, por enquanto, é tranquilo, não tive problemas. Meus alunos estão, assim. conforme o processo, eu vou educando eles, Sim. vão fazer carinho no teclado. Tem uns que tentam pegar a baqueta e sentado no teclado, né? Ah, Isso. Carinho no teclado. Olha como é que faz carinho. Então, eu pego a mão, pego a baqueta, mostro para eles como é que faz, né? Porque tem muito aquela questão também. Por isso que eu falo que o autismo é uma questão ampla, que eu vou falando assim que eu vou lembrando, né? Que a criança autista, ela não consegue reconhecer expressões faciais como a gente, né? A gente aprende as emoções naturalmente, né? Elas não, elas uhum. precisam. Então, eu trabalho muito com eles também essa questão das emoções, né?
Quando eles estão com raiva, tá com raiva, quer quebrar. Agora não, agora vão ficar calminho, né? Vão ficar feliz, aí faz carinho. Então, é muito trabalhado essas questões também nas sessões de musicoterapia. É um trabalho com uma responsabilidade, um trabalho, tipo, eu imagino a gratificação também gigante, assim, porque a gente, Sim, né? por mais que a gente esteja preparado, a gente vai se sentir um peso de responsabilidade, né? Um tratamento, e numa sala de aula normal, são pessoas, a gente precisa dar o melhor da gente para poder fazer com que elas aprendam, não um instrumento, não que virem gênios da música, mas que aprendam a reconhecer, tipo, o básico, o elemento, a conhecer o suficiente. Então, eu imagino o trabalho e a responsabilidade que acaba pegando. É uma Tem mais alguma? responsabilidade redobrada, né? Redobrada, Sim, né? Porque é um comprometimento que nem o do professor do desenvolvimento, porém tem todo esses, esses diferentes acessos que tem que ter, né? Com a criança, que eu acho com uma pessoa com autismo, que eu acho que é isso, né? É o acesso que é diferente para conseguir trazer, né, um pouquinho do mundo, desse mundo, né, que a gente chama de normal para a vida deles, né, até para que eles possam se sentirem bem, né, porque a gente vê que muito dos casos de autismo, as pessoas com autismo têm reações adversas ali, que tu vê que a pessoa está com uma ansiedade imensa, ela não está conseguindo se controlar, ela está sofrendo com aquilo, né? Então a terapia vem para contribuir para ele, né? Para essa pessoa, né? Que ela encontre maneiras de se sentir bem e desfrutar da vida como todos nós, né? Exatamente. É exatamente isso que tu colocou, Felipe. Muito bom, bacana. Nata, o que tu acha? Mais é isso que eu ia perguntar. Eu ia ver se alguém quiser mandar alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta também, eu acho sempre válido. Sempre Se não, vale. a gente pode também, ou a gente pode ir encerrando e, de repente, já para uma próxima live, já marcar, conversar um pouco mais sobre Podemos isso, que é um sim. assunto gigante, né? Tem muita coisa para falar. De repente, até como a Sabrina falou, trazer alguns pais para explicar como é que é o dia a dia, a rotina da criança e os benefícios também, né, da musicoterapia. Sim. Eu acho que é válido. Uhum. Já Esclare... agradeço. Os benefícios já foi Desculpa, pode. colocado. A gente sabe que os benefícios da musicoterapia são amplos. Sim, E não, claro. a gente sabe que os benefícios na interação social, na linguagem, reduz comportamentos estereotipados, a atenção compartilhada, né, a coordenação motora ampla, fina, né? Então, são inúmeros os benefícios para uma criança Sim. autista. Com certeza. Então, e também assim, a musicoterapia, né, tem esse ar de novidade, né, mas como a Sabrina falou, já vem acontecendo desde lá da antiguidade, né, já vem sendo a música sendo utilizada, né, a gente mesmo na faculdade já viu falar também sobre aqueles livros da teoria dos afetos e tudo mais, né, os filósofos falavam muito a respeito de como a música afeta nossas emoções, e a partir do teu estado emocional é que tu vai interpretar o mundo, que tu vai ter a tua condição de aprender ou de entender mesmo as coisas, ou tomar decisões às vezes, né? Enfim, a música está sempre importante, ela está sempre aí, por mais que talvez algumas pessoas não deem tanta importância assim, mas ela está aí, ela está sempre refletindo na nossa vida, ela está sempre influenciando a nossa vida ou refletindo a nossa vida, né, o nosso estado emocional e tudo mais. E dizer que também ela é uma ferramenta de bem-estar e de saúde também, pode estar aí, né, estamos aliando arte e saúde, e isso é uma coisa bem bacana, né, bem massa, e que para algumas pessoas é inesperada, né?
É uma coisa, uma situação que não se esperava ver. Assim, pô, música como tratamento, né? Como assim, né? Ah, e, e que a musicoterapia está aí, é um recurso muito, muito efetivo, muito, muito importante e que pode ser utilizado para diversas situações, como a Sabrina já explicou para nós, e que a gente fica muito feliz de estar aqui difundindo isso, né, para as pessoas, para que as pessoas conheçam, falando com uma profissional da área, tá? Uma pessoa que está atuando já há tempos aí, está estudando, ok? Se direcionou para isso, falou aqui da construção dela, e que faz com muito carinho, né, Sabrina? Sim, Faz muito amor. muita dedicação e que as pessoas procurem profissionais assim, procurem se esclarecer, sempre tem, sempre tem Fábio, como a gente dar um eu jeito. falei com o Fábio essa semana e pedi para ele participar da live, ele participou, muito obrigada. Aí, valeu, Fábio. Obrigado, Fábio. E eu acho que é isso, Nata, por hoje. Eu acho que sim. Eu estou completamente satisfeito, feliz de rever a colega, né? E de ver que ela se encontrou tão bem assim, né, na profissão aí, na área musical e da saúde, né? Nesse espacinho entre uma coisa e outra, e usando a arte para ajudar as pessoas, para ajudar as famílias aí, né? Pessoas com autismo, pessoas com dificuldades e tudo mais. Sabrina, muito obrigado, tá? Agradeço vocês pelo convite, tá? Agradeço de coração vocês e vamos marcar uma outra conversa, Vamos marcar uma próxima. ter Claro. esclarecido alguns pontos para o pessoal em casa, se for alguma dúvida, enfim, pode perguntar, mandar pergunta Entrar em direct, contato. Sim, pode. vão ser Desculpa, eu não escutei a última frase, Sabrina. isso, o pessoal entrar em contato, mandar mensagem direct, qualquer dúvida que vão ser respondidas. Claro. Te agradecer também por ter aceitado, por tudo. Agradecer o Felipe também pela participação sempre. E, bom, obrigado. Tipo, a gente, enfim, fazia um tempão, né? Eu acho que desde 2019 que a gente não se falava direito, assim, depois que eu acabei saindo do Cefasol. Eu acho que tu ficou ainda mais um tempinho, depois saiu, não sei. E aí a gente acabou perdendo um pouco do contato, mas sempre bom ver os colegas assim e ver que tá todo mundo se encontrando numa área e feliz também com o resultado do trabalho. E o que eu imagino que eu já conheço, então, e sei que o teu trabalho é bem feito, então, obrigado por tudo. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Valeu, Nata. E acho que é isso. A live vai ficar salva no YouTube. Agora a gente tem um canal no YouTube também. Bom lembrar que todas as lives já estão no YouTube e em breve a gente dá mais detalhes sobre essa. Obrigadão, pessoal. E é isso, então. Tchau, tchau. É isso aí. Boa semana Valeu, pra gente. todos. Valeu. Boa noite para todo mundo. O Taylor, o Fábio, o Joelmo que entraram, muito obrigada pelos comentários, pela participação. O restante do pessoal, nossos colegas, os veteranos, né? Muito obrigada. Passaram por aí. Passaram, nos deixaram. Até a Camila ali. Tudo, tchau, tchau. Um abraço para todos. Oi, tchau, Camille. Valeu. Até mais, Até gente. mais. Tchau, obrigada.